A segunda forma de combate com sabre de luz foi denominada de Makashi, mas apesar de muitos chamá-la assim, a pronúncia correta é Mukashi. Foi um estilo de luta considerado gracioso, forjado especificamente para duelos, dependendo de golpes cuidadosos e controlados em vez de poder e força. Logo, ela se tornou a técnica especializada no combate aos Lord Sith, principalmente durante a era conhecida como a Escuridão dos 100 Anos. A Makashi surgiu como uma resposta direta ao rápido crescimento de inimigos dos Jedi que utilizavam sabres de luz, isto é, os Sith. Os Jedi perceberam que as técnicas empregadas pela Shiishu, a Forma 1, não estavam dando conta no quesito lâmina a lâmina, ou seja, a abertura de caminhos para novos ataques, desvios e manobras defensivas que a Shiishu não conseguia conter. Já a Makashi conseguiu aproveitar ao máximo essas características de forma defensiva. Quando empregada, permaneceu como um padrão duelista até o final da Ordem Jedi, apesar de um ponto ter deixado de ser extensivamente utilizada. Antes do surgimento dos Sith, os Jedi nunca haviam enfrentado adversários do mesmo nível em todos os sentidos, resultado dos Jedi caídos que originaram os Sith e continuaram a utilizar seus conhecimentos. Os primeiros duelos entre os Jedi e os Sith costumavam ser bastante breves, e as taxas de baixas no início da guerra eram bastante altas. Ambos os lados tentaram experimentar a utilização de dois sabres de luz de vez com a Shiishu, mas na época essa forma não foi adequada para esse feito. Quando a Makashi passou a ser praticada, os duelistas quase conseguiram migrá-la para as duas lâminas, mas viram que não teria a precisão e manejos necessários. Foi então que as primeiras lâminas Shotos desenvolvidas fizeram com que muitos praticantes a utilizassem como sabres secundários, o que se tornou comum acompanhando a ordem por toda a sua história. Mesmo com duas lâminas e a Makashi, os Jedi na época se concentraram em apenas um inimigo por vez. Devido ao surgimento repentino, essa forma de lutar ainda tentava enfraquecer os inimigos de forma igual. Caso contrário, poderiam ser derrotados facilmente. Prevalecer em duelos foi outro elemento único de conflitos sem precedentes, lição que os Jedi aprenderam e usaram como uma das definições para a Forma 2. Ou seja, a Makashi foi finalizada com o objetivo de combater um único inimigo, mas a união com outras formas, como a Shiishu, a permite duelar contra vários. Os Jedi consideravam a Shiishu como a forma correta de se empunhar um sabre de luz, enquanto a Makashi foi dita como a forma mais refinada e elegante de se lutar. A Makashi exigia precisão em cada movimento, um resultado de suas origens. Um único passo em falso poderia significar a morte. Consequentemente, a Forma 2 pôs um grande foco nos movimentos para evitar ser desarmado e, ao mesmo tempo, desarmar o oponente. A Makashi foi amplamente utilizada tanto pelos Jedi quanto pelos Sith durante as eras que se passaram, principalmente entre os Jedi que enfrentavam os Darksiders. Mas tudo mudou após a Batalha de Ruusan, onde o duelo de sabre de luz deixou de ser excessivo e os blasters generalizados. A Makashi não possuía uma eficiência significativa contra eles, obrigando os Jedi a migrar de forma de combate. Desde então, a maior parte de sua luta foi contra criminosos, enquanto usuários do lado sombrio se tornaram praticamente nulos. Apesar de ter se tornado obsoleta, continuou a ser ensinada na Ordem Jedi e sendo bastante elogiada pelas gerações futuras devido à sua disciplina mental. Além disso, muitos mestres contestaram a questão da obsolescência da forma. Um deles foi Obi-Wan Kenobi, que vivia dizendo que a ideia de que não haviam duelistas para enfrentar era só uma ilusão. Já o Conde Dooku sempre destacava a relevância da Makashi devido à sua disciplina, que a mantinha entre os mais altos estilos de luta. Aqueles que viram tanto um aprendiz quanto um mestre praticando a Makashi percebeu que a elegância definiu o estilo, sendo impossível de se confundir, sendo mais definida que a própria eficácia da forma. Isso refletiu a importância da Forma 2 no aspecto psicológico e pessoal num duelo, significando que, diferente das outras formas de combate,
um duelo utilizando a Makashi representa a interação pessoal do praticante. O motivo é que a compreensão do oponente sobre isso era fundamental, assim como esconder suas verdadeiras intenções. A Makashi foi também a forma que mais encorajou a personalização por parte do praticante, porque somente com talento e estilos únicos o duelista poderia dominar a percepção de seus oponentes. Isso era uma batalha de personalidades, e como parte delas, o usuário da forma 2 sondava as defesas do inimigo, tanto mentalmente quanto fisicamente, tentando encontrar uma abertura para um golpe mais fatal. Outra vantagem da Makashi é justamente a retirada e o avanço. O praticante se afastava ou se aproximava do oponente em resposta à intensidade dos ataques inimigos. Diferente da maioria das formas de combate, havia um foco na manipulação da lâmina para resultar nos movimentos fluidos. Os praticantes da Makashi geralmente faziam uso de sabres de luz especializados para esse estilo. No Legends, houve uma arma projetada em segredo pelos Sith da Ordem Necrosa, chamada de Light Foil, que foi comparada ao sabre de luz comum. Leve e equilibrado, cada peça feita foi considerada uma obra de arte feita à mão elegantemente desenhada. Foi comprovada como adequada para o uso da graciosa segunda forma de combate. Mas o mais proeminente para esse propósito eram os sabres de luz curvados. A curvatura de seu punho foi considerado o melhor encaixe para a palma da mão, garantindo melhor controle da lâmina e entregando mais precisão e força. Todo mundo sabe que o Conde Dooku foi o maior mestre da Makashi de todos os tempos, além de ser um dos maiores duelistas tanto da Ordem Jedi quanto dos Sith. Mas diversos outros mestres se destacaram bastante nessa forma, como foi o caso do mestre de batalha Sindralin, ou a mestra Jedi Shaak-Ti. Durante a caçada aos Jedi remanescentes, o Lord Sith Darth Vader se especializou nesse estilo, unindo a forma de Genso para enfrentar os mestres mais experientes. Outro foi o Grande Inquisidor, que além dela, estudou todos os outros estilos de combate para o mesmo propósito. Como mestre da Makashi, Dooku repassou seus ensinamentos para os seus aprendizes, a Sage Ventress e o General Grievous, ambos caçadores de Jedi. A Sage Ventress uniu a Makashi com a Jar-Kai, frequentemente utilizando seus dois sabres, adotando os modelos curvados como seus sabres de luz, superando diversos mestres, entre eles Kit Fisto e Luminara Unduli. Enquanto o General Grievous usou não só 2, mas 4 lâminas como vantagem acima do Jedi que enfrentava. Unindo ao seu corpo aprimorado, além dos movimentos precisos, a Makashi ganhou uma incrível força contra os Jedi. E nem mesmo seus Magna Guardas ficaram de fora. Grievous os treinava na Makashi para enfrentar os Jedi durante as Guerras Clônicas. Mas o Conde Dooku foi o verdadeiro mestre nesse estilo. Com sua sabedoria, ele se tornou, além de um dos melhores duelistas, também um dos melhores instrutores da Ordem Jedi em seu tempo, enfrentando grandes Jedi como Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Mestre Yaddle e até o seu próprio ex-mestre. Dooku prevaleceu sobre muitos, e em um momento, seu futuro mestre Sith Darth Sidious chegou a considerá-lo uma possível ameaça aos seus planos. Após muitos anos de duelos, Dooku só veio a perecer devido à sua própria arrogância, quando tentou utilizar o desequilíbrio de Anakin Skywalker contra ele mesmo, crendo que não poderia ser derrotado. Ele só não contava com a determinação, raiva e ódio do rapaz. E então, a Makashi é sua forma preferida? Comenta aí! E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque é muito importante. Então até o próximo vídeo, que a força esteja com você!